Senhor, nos encomendamos a Ti na meditação da palavra do Senhor. O Senhor, como bom pastor, supremo pastor, sabe a necessidade de cada ovelha do Senhor. Edifica-nos, Senhor. Cumpra o Teu propósito nessa manhã para cada um de nós. Instrua-nos, Senhor. A promessa do Senhor de que todos seriam ensinados por Deus. Que glória, que maravilha. Que assim seja, Senhor. Teu Espírito Santo possa nos ensinar essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se há homens santos, se há profetas que falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo, também haverá falsos profetas. Se no Antigo Testamento nós temos várias profecias dadas por homens de Deus, há agora o perigo. Haverão falsas profecias, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então Pedro nos avisa do perigo que nós corremos, que os irmãos hão de correr. Todas as gerações hão de correr, serem enganadas. Enganadas por palavras fictícias, enganados por fábulas, enganados por elucidações particulares. Mas nenhuma profecia, irmãos, da Escritura assim procedeu, mas procedeu da parte de Deus. Então, Pedro nos adverte para apegarmos com firmeza essa palavra. Ele diz no versículo 19, para atendê-la, para pegar essa palavra como se ela fosse uma candeia no meio de uma noite, para que ela fosse para você como uma luz em meio às trevas, até que finalmente clareasse o dia. Irmão, nós estamos vivendo esse período de trevas, até que Jesus se manifeste, nós vamos precisar dessa luz, dessa candeia, dessa lamparina. E enquanto Jesus não vem, então há esse perigo de sermos enganados. Mas para você não ser enganado, apegue-se com firmeza à palavra profética. Homens santos falaram da parte de Deus, assim como Daniel. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18. Nós temos estudado Daniel capítulo 11, onde nos fala do anticristo. Daniel 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento.
Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Gostaria de me ater a essa característica do anticristo, que marca todos os anticristos que já apareceram. São aqueles que negam o Pai e o Filho. Negam que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o espírito do anticristo. O judaísmo, por exemplo, nega que Jesus é o Filho de Deus. O islamismo nega que Deus tenha filho. Esse é o espírito do anticristo. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. O espírito do anticristo, aquele que nega o Pai e nega o Filho. Apocalipse capítulo 13. João diz que muitos anticristos têm surgido, mas são apenas pré-figura desse anticristo aqui descrito em Apocalipse 13. Apocalipse 13 é o ápice da iniquidade. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Se Jesus Cristo é chamado Cordeiro de Deus, o anticristo é chamado besta, uma besta de 10 chifres. 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Os irmãos lembram dos estudos de Daniel. Essas bestas foram mencionadas em Daniel. Leopardo, urso, leão, representando os reinos que já existiram. Babilônia, Medopérsia, Grécia. E o anticristo do fim dos tempos trará todas essas características. Haverá características de Babilônia nele, assim como características gregas. Assim também características medopersas, representadas pelo urso. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então dá-nos a entender, irmãos, que esse rei, esse anticristo, ressuscitará. Aparentemente ressuscitará, e toda a terra ficará maravilhada. 4. E adoraram o dragão. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então o anticristo será energizado pelo dragão. Dragão chinês? Não, Satanás. Apocalipse 12 fala que esse dragão é a antiga serpente, Satanás, o diabo, o acusador dos nossos irmãos. Então o diabo estará por trás desse homem. O diabo dará a sua autoridade, o seu poder para aquele homem. E porque a terra vai adorar aquele homem, a terra também adorará o diabo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Se o dragão lhe dá autoridade, lhe dá poder, há alguém ainda acima do dragão que dá para ele autoridade para agir 42 meses. Quem é esse que vai dar autoridade para que o anticristo haja durante 42 meses? O próprio Deus. Mesmo Deus permitirá tamanha impiedade reinando nessa terra? Sim. Tudo está no controle de Deus. João, quando sobe no céu, Apocalipse capítulo 4, a primeira coisa que ele vê, um trono. E assentado no trono, alguém com um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado. A primeira cena que ele vê é que o céu governa. E o trono do céu
não está vazio. Deus governa. Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E o Salmo chama: reina o Senhor, tremam os povos. Irmãos, o Senhor reina. O reino de Deus está estabelecido. Não existe aqui uma guerra, uma luta, como se o reino dos céus pudesse ser sobrepujado pelo reino das trevas. Nós estamos do lado do reino dos céus, fortalecendo o reino dos céus. Não, irmãos, nada disso. O Senhor é soberano. Tudo está no seu controle. Até os 42 meses nos quais o anticristo governará. 42 meses. Não é 42 meses e um dia. Não, 42 meses. O Senhor está no controle de tudo. 3 anos e meio. Mas serão de tal tribulação que Jesus disse que nunca houve igual. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas aqueles dias são limitados, 42 meses. Nós conhecemos como grande tribulação. Versículo 6. E abriu a boca. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Então, se ele tem boca, ele vai falar. Se ele tem boca para falar arrogância, ele vai abrir a boca em arrogância. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então Deus vai permitir ser insultado. Deus vai permitir ser blasfemado durante esse tempo. Deus vai ouvir como que mudo. Mas Ele apenas não vai usar de palavras blasfemas, arrogantes. Ele também vai usar de violência. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então nós temos aí o quadro do anticristo. Paulo também o descreveu, 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se João Batista foi quem revelou Jesus Cristo, se João Batista foi a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, o anticristo também terá aqui o seu mensageiro, um evento que o precede, a apostasia. Se Jesus é antecedido pelo batismo de João, o anticristo será antecedido pela apostasia. Eu creio que a cristandade apostatará. O chamado cristianismo apostatará. Infelizmente. O cristianismo nominal apostatará. Abandonará. Já temos ouvido coisas incríveis, coisas horríveis. Já estão querendo até mesmo abençoar uniões que Deus não abençoa. Deus expressamente proíbe, condena. Deus deixou Sodoma e Gomorra como exemplo, mas já estão querendo abençoar. Haverá apostasia, e logo em seguida, então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, eis aí os títulos
desse chamado anticristo. Homem da iniquidade, filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se levantar contra tudo que é religioso, tudo que é de fé, e vai exigir adoração para si mesmo. Aqui diz que ele vai entrar no santuário de Deus. Então, por isso nós cremos, é necessário que o templo em Jerusalém seja reconstruído. É necessário que os judeus voltem a sacrificar, a adorar. Já estudamos em Daniel capítulo 9, que essa pessoa, esse anticristo, esse príncipe, fará aliança com Israel por 7 anos. Na metade desses 7 anos, ou 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança. Então será introduzido no templo a abominação desoladora. Então vamos agora para Daniel capítulo 11. Então, nós consideramos que Daniel capítulo 11 fala-nos, irmãos, do anticristo passado e do anticristo futuro. Daniel capítulo 11, até o versículo 35, ou Daniel capítulo 11, do 21 ao 35, fala-nos do anticristo na pessoa de Antíoco Epifânio, ou Epífanes. Antíoco Epifânio, uma figura do anticristo. Foi ele quem introduziu no templo do Senhor uma imagem de Zeus. Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Mas aqui, conforme nós lemos em Tessalonicenses, o próprio anticristo vai introduzir a si mesmo, e conforme nós sabemos de Apocalipse, vai colocar a sua imagem no lugar santo. Não a imagem de Júpiter nem de Zeus, a sua própria imagem. Então, nesse sentido, Daniel, capítulo 11, do 35 em diante, não nos fala mais de Antíoco Epifânio, fala-nos de outra personagem. Daniel 11, 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, versículo 36, a primeira parte. Fará segundo a sua vontade. Este rei fará segundo a sua vontade. Se levantará e se engrandecerá. Irmãos, esse tem sido o quadro dos reinos humanos. Em que consiste um reino do homem? Consiste em fazer a vontade do homem. Esse tem sido o quadro desde Babel. Em que consiste Babel, o espírito de Babel? Eia, façamos uma torre, uma cidade, façamos uma torre cujo topo chega aos céus. Façamos célebre o nosso nome. Engrandeçamos o nosso nome. Esse é o conflito que tem havido. O reino dos homens contra o reino de Deus. Esse é o conflito que tem havido na sua vida. Você fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Quem é que reina na sua vida? Quem que dá a última palavra? O que deveria dar a primeira e última palavra? Aquele que é rei para sempre, o Senhor. Mas eis que se levantam os homens contra Deus. Vocês podem reparar, os governos, os estados, sempre o homem é exaltado. Como nós dissemos, começou lá em Babel, Nirod, um poderoso caçador, levantou-se contra Deus. Depois nós temos os egípcios, os faraós querendo ser adorados e sendo adorados. E vai passando de reino em reino. Os reis se colocando no lugar de Deus, os reis exigindo adoração para si. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá. Qual é o espírito do anticristo?
aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que se levanta contra Deus Pai e contra o Filho. Deus Filho, aquele que se submeteu à vontade do Pai, nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, vocês devem dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar assim. Por que nós devemos orar assim? Porque essas coisas não são absolutamente definidas em nós e na terra. Nem sempre a vontade de Deus é feita. Nem sempre o nome de Deus é santificado na nossa vida. Muitas vezes o reino de Deus não se manifesta. Tantas vezes a nossa vontade é que é feita. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, é o que Paulo mencionou em Tessalonicenses. Contra o Deus dos céus falará coisas incríveis, a boca de blasfêmia, que nós lemos em Apocalipse 13, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Puxa, ele vai se levantar contra Deus, vai falar grandes blasfêmias e arrogâncias, e um raio não virá do céu e o fulminará. Não, pelo contrário, aqui diz, ele prosperará. Ele será bem sucedido durante 42 meses. Durante 42 meses. Nós assistimos alguns filmes da Segunda Guerra, alguns filmes de Hitler. Você já viu o Hitler falando? Parece que ele tá bravo, né? Parece que ele está bravo. E ele prosperou. E o povo adorava. E prosperou. Por um tempo. Mas aí vem 1945, o seu fim. A história oficial conta que ele suicidou. Mas foi o seu fim. Toda aquela glória, toda aquela empáfia, toda aquela arrogância, ele se levantou contra o povo de Deus, e Deus permitiu que ele matasse o povo de Israel. 6 milhões de judeus foram mortos. Deus permitiu. Deus tem o controle. Mas depois disso que Deus permitiu, houve o nascimento da nação de Israel. Então a guerra terminou em 45. Em 1948, Deus permitiu que as nações proclamassem o Estado de Israel. E por causa dessa perseguição, judeus de todas as nações, de muitas das nações, voltaram e cumpriram a palavra profética. A nação de Israel nasceu num só dia. Em maio de 48 foi proclamada a independência de Israel. Versículo 36 da parte final. Porque aquilo que está determinado será feito. Irmãos, as palavras proféticas se cumprirão. Embora hoje pareça tudo escuro, você está só com uma lamparina, você está só com um palito de fósforo, você não está vendo todo o cenário, mas tudo que Deus determinou se cumprirá. Tudo aquilo que está determinado será feito. Então Pedro diz, é bom que você atente para a palavra profética. Atente para a palavra profética, para que você não seja enganado. Na manifestação dos falsos mestres, para que você não seja levado por suas palavras fictícias, por sua libertinagem. Aquilo que está determinado será feito. A palavra profética, irmãos, está firmada. Pedro confirmou a palavra profética. Pedro diz, não foi invenção nossa. Nós atestamos, nós estivemos no Monte Santo, nós vimos a sua glória. Agora a palavra profética para Pedro se tornou história. Cumpriu a palavra profética com respeito a Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o Cristo. É de fato aquele que foi profetizado. Então Pedro diz, atentem para essa palavra. Versículo 37, Daniel 11. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mais uma razão nós dizermos que não se trata de Antíoco Epífanes, ou Epifânio, porque Antíoco Epifânio, ele era adorador de Zeus,
Mas esse anticristo aqui não vai adorar qualquer Deus, mas apenas a si. Se levantará sobre tudo. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Alguns intérpretes dizem que esse Deus de seus pais se refere ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso eles julgam que esse anticristo será um judeu. Sabemos que o anticristo virá, irmãos, do pé das estátuas. Pode ser sim que ele tenha sangue judeu, pode ser que ele seja gentio, mas por essa palavra aqui, então alguns comentam que ele é judeu. Pela palavra de cima aí, que diz que ele não terá respeito ao desejo das mulheres, alguns interpretam como se fosse o desejo das mulheres de gerar o Messias. As mulheres em Israel querem ser mãe do Messias, mas esse anticristo não terá respeito. Outra interpretação. Então nós não estamos sendo muito categóricos, dogmáticos nesses pontos. Outra interpretação é que ele seria homossexual. Ele não teria respeito ao desejo de mulheres. Alguns interpretam então que ele seja homossexual. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Mas ali anteriormente não diz que ele se levantaria contra todo Deus? Sim, se levantará contra todo Deus. Mas então o que ele serve? Deus da guerra. Apocalipse nós lemos que o mundo vai dizer, quem é semelhante ao anticristo? Quem é semelhante à besta? Quem pode se levantar contra ela? Ninguém. Porque ele derrotaria a todos, até esse momento da proclamação. Em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, o Deus das guerras. Irmãos, e hoje, quanto é gasto com o orçamento militar bélico? Quanto os Estados Unidos gastam com guerra? Dá para matar a fome das criancinhas da África? Vocês acham? Algumas vezes, né? Trilhões, irmãos. Olha que indecência. Olha que imoralidade. Olha que afronta ao Deus que manda a chuva. Deus da misericórdia e da bondade. Na época do milênio, os homens converterão as suas armas em instrumento de arar. Mas hoje, no presente, esse Deus da guerra é honrado. Milhões, bilhões de dólares são gastos em guerra. Versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, fala-os a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O auxílio de um Deus estranho. Nós vimos lá em Apocalipse 13, que é o dragão, é o Satanás. Com o auxílio de Satanás, ele agirá e ele vencerá. E haverá aqueles que associarão a ele, haverá aqueles interesseiros, haverá aqueles que querão participar do despojo. Sempre assim. Na política, sempre assim. Por que determinado político vota assim ou assado? Será que é simplesmente por filosofia, ideologia? Nem sempre, irmãos. Felizmente, o Brasil tem um tal de centrão. O que movimenta o centrão? Os interesses, dinheiro. Você vê que num governo de direita, vota favorável. Num governo de esquerda, favorável. Você não tem opinião, não? Eu tenho opinião. Dinheiro. E assim também muitos vão se associar ao anticristo. E o anticristo vai então dar-lhes honra. Vai lhe repartir a terra por prêmio.
Versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Na própria terra haverá inimizade. Aqui diz o rei do sul contra ele e o rei do norte. O rei do sul, então alguns interpretam, o Egito, ou a Arábia, os árabes. O rei do norte, norte da terra de Israel, a Síria, ou, em termos proféticos, a Rússia. Então dá a entender que a Rússia vai virar contra o anticristo no tempo do fim. Versículo 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Quem escapará do anticristo? Edom, Moabe, Amon. Hoje seria Jordânia. Lá no Apocalipse capítulo 12, nos diz que a mulher vai fugir para um lugar deserto. Eu interpreto como sendo Israel fugindo para essa região que vai ficar fora da vista do anticristo. Jordânia. Então vão se refugiar na Jordânia, até que passe a ira. Versículo 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então a Bíblia dá detalhes, irmãos. Olha aí a sorte do Egito. Então o Egito pode ficar preparado. O Egito vai ser atacado por esse líder. O Egito vai ser surrupiado. E os líbios, a Líbia e a Etiópia vão se associar ao anticristo. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Rumores do Oriente. Quem hoje está lá no Oriente e que pode causar essa confusão? A China. Então, haverá rumores da China, daquele lado do Oriente. O Apocalipse diz que o rio Eufrates será secado. Ficará seco, para que os reis do Oriente venham a pelejar no Vale do Megido, que nós conhecemos como Armagedon. Os exércitos se reunirão em Israel à peleja contra o Senhor. Pelos rumores do Oriente e do Norte, como dissemos, da Rússia. Então a China e a Rússia virão. Será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares. Quais mares? Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Hoje nós estamos tem uma guerra lá, a faixa de Gaza. Então, entre a faixa de Gaza e o Jordão, por ali, ficarão as tendas do anticristo. Irmãos, a palavra de Deus é detalhada, e isso vai se cumprir literalmente. Literalmente. Armará suas tendas entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. E ali perto estará o Vale do Megido, onde o Senhor, conforme Joel, reunirá as nações para a peleja final. Então aí vem nações do Oriente, vem do Norte, as próprias tropas do anticristo, e vem Jesus Cristo do céu, se manifesta em grande glória e destrói, e salva Israel. Versículo 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, contra Jerusalém. Mas chegará o seu fim,
e não haverá quem o socorra. Não haverá quem o socorra. Mas o dragão que lhe dava poder não poderá socorrê-lo. A palavra de Deus diz que Jesus enviará um anjo forte, acorrentará o dragão e o colocará no abismo por 1000 anos. E os outros reis que se associaram ao anticristo não lhe servirão de nada. Aqui diz, não haverá quem o socorra. Cadê a sua altivez? Cadê o seu orgulho? Onde está a sua arrogância? Cadê aquela boca que proferia blasfêmias? Não haverá quem o socorra. Jesus Cristo, na sua manifestação, com um simples sopro, o eliminará. Então, nós terminamos aqui, irmãos, capítulo 11. Conforme nós lemos em 1 João. O espírito anticristo é aquele que nega o Pai e nega o Filho. Vamos ver aqui, rapidamente, algumas características. Vamos ver aqui um paralelo entre o anticristo e Jesus. Então a Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo veio do céu. Apocalipse diz que haverá um espírito, ou alguém que sai do abismo. O irmão Christian Shen e outros irmãos achavam que o anticristo seria o Nero, revivido. Apocalipse 11, 7. João diz que Jesus veio, não em seu próprio nome, Jesus veio representando o Pai. Mas o anticristo virá em seu próprio nome. E Jesus Cristo adverte, quando vier alguém no seu próprio nome, vocês o receberão. Jesus Cristo veio cumprindo não a sua própria vontade, mas como nós lemos aqui em Daniel capítulo 11, 36, o anticristo fará a sua própria vontade. Se Jesus Cristo, irmãos, é guiado e movido pelo Espírito Santo, o anticristo vai ser movido por Satanás, de acordo com Apocalipse 13, 4. Jesus Cristo é aquele que se submete à vontade de Deus. Tudo aquilo que ele viu seu Pai fazer, ele faz. Satanás é aquele que desafia, o anticristo é aquele que desafia a Deus. De acordo com Tessalonicenses 2,4, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Se o anticristo exalta a si mesmo, conforme Daniel 11:37, Jesus Cristo é aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz. E qual sentimento, irmãos, nós devemos carregar? O sentimento de Cristo, de se humilhar, ou do anticristo, de exaltar a si mesmo? Aqui em Daniel capítulo 11 diz que o anticristo não terá respeito ao Deus de seus pais. Mas Jesus Cristo é aquele que honrou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Honrou a Deus. Se Jesus Cristo é aquele, irmãos, que purifica o templo, fazendo um azorrague, expulsando aqueles que faziam negócio na casa de Deus, o anticristo é aquele que contaminará o templo, colocando a imagem da abominação desoladora no lugar santo, Mateus 24:15. Se Jesus Cristo é aquele que assiste e socorre o necessitado, o anticristo é aquele que rouba aos pobres, Salmo 10, 8 e 9. Se Jesus Cristo é aquele, irmãos, que foi rejeitado pelos homens, o anticristo será aceito. Será adorado pela terra, toda a terra o adorará. Apocalipse 13, 4. Se Jesus Cristo é aquele que cuida do rebanho de Deus, das ovelhas do Senhor, em Zacarias 11, 17 diz que o anticristo é comparado a um mau pastor que abandona. Se Jesus Cristo foi imolado, sacrificado em favor do povo, deu a sua vida pelo povo, João 10, 3, o anticristo é aquele que abandonará o povo, imolará o povo. Se João 17, 4, Jesus Cristo diz que glorificou a Deus na terra, o anticristo é aquele que blasfemará do nome de Deus na terra.
E para finalizar, embora possa haver mais e mais paralelos, Jesus Cristo é aquele que, cumprindo aquilo que lhe foi determinado, sendo morto, ressuscitou, foi recebido no céu. E o anticristo, cumprido aquilo que foi profetizado, determinado, será recebido no lago de fogo. Eis aí um paralelo. O espírito anticristo já está atuando. Aquele que nega o filho, aquele que nega o pai. Esse é o espírito do anticristo. E esse é o espírito. Esse é aquele que breve se manifestará. Mas para que ele se manifeste, é necessário que haja o abandono. Haverá o abandono da fé. Haverá apostasia. Mas Pedro nos chama a atenção. Atente-se. Conforme Hebreus diz, apegue-se com firmeza às profecias que você ouviu, porque tudo a seu tempo se cumprirá. Diante de Deus, irmãos, há seres viventes que proclamam: Santo, Santo, Santo. Irmãos, nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Deus é santo, 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 incomparável. E o reino do Senhor se manifestará definitivamente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.